Opa, pois é. E nós já passamos então pela missa de sétimo dia. E depois de 7 dias de tragédia que sacudiu o litoral norte, até o momento temos como saldo 65 mortes pelas chuvas. Chuvas essas que já eram mais do que previstas, até porque, pessoal, todo santo ano acontece a mesma coisa. Pra vocês terem uma ideia, foram registrados 64 óbitos até o momento lá em São Sebastião e um em Ubatuba. E as buscas por mais de 40 desaparecidos continuam na região. E para achar esses desaparecidos agora, meus amigos, é só mesmo na base da escavadeira. E vou falar uma coisa para vocês, e de verdade mesmo, se a população não se mobilizar, a coisa vai ficar pior do que está, tá? Ou vai ficar da mesma forma, ou até pior, até porque já se passou uma semana, os noticiários estão esfriando, o assunto vai se tornando cada vez mais escasso na mídia, vai indo para o esquecimento e fica aquela sensação de não tocar na ferida, pois a gente deve, entre aspas, né, ficar na base da solidariedade e não ficar procurando culpados, né, para descobrir os verdadeiros culpados mesmo por essa tragédia. Mas na verdade, eu parto do seguinte princípio, né, de não esquecer mesmo, a gente não pode esquecer disso, e sim temos que tocar na ferida, para não deixar morrer o assunto, sabe por quê? Porque tem que aproveitar o momento, cobrar com rigor, e não deixar passar da mesma forma como sempre passa, ano após ano. E todo ano, pessoal, é a mesma coisa lá no litoral norte. Morre gente por deslizamento e ficam dezenas de famílias, centenas de pessoas desabrigadas, tá bom? Só que dessa vez a coisa ficou mais gritante, né? Porque os números mudaram e mudaram bem. Então, para beirar uma centena de óbitos e mais de 4.000 pessoas desabrigadas. Bom, daí as pessoas vêm falar, mas isso é culpa do clima. Choveu mais de 600 milímetros, a maior chuva que aconteceu no Brasil e tal, tá tudo bem, mas e daí? Bom, e já é mais do que sabido que nos meses de fevereiro, março, chove pouco mais de 100 milímetros num dia, e já é mais do que suficiente para gerar desgraças como essas aqui, ó. Aí, ó. Ó o terreno lá de casa, lá embaixo, lá, ó. Caraca! O polícia dá pelo amor de Deus. Mano, eu vou vestir. Vai bater no balso. E não, pessoal, essas enchentes que vocês viram aí, esses deslizamentos, não são de agora não, são de 2015, 2016, por aí, tá bom? Então já dá para dizer o porquê de compreender que essa tragédia que se deu neste carnaval lá no litoral norte já era mais do que prevista e passível de acontecer. Daí vem a pergunta, então por que não toma as devidas medidas, as devidas providências para evitar, ou pelo menos para minimizar o estrago e estancar os óbitos, né, que acontecem em decorrência dessas ações climáticas? E vamos lembrar o seguinte, pessoal, que recursos e meios para isso tem e tem de sobra. Né? Tanto que no ano passado, São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela receberam cerca de 633 milhões de reais em royalties de petróleo, conforme dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Os 4 municípios juntos, só eles reúnem apenas 0,7% da população do estado e absorvem praticamente 38% do valor distribuído aos 114 municípios paulistas que têm direito à verba de royalties.
Bom, e só para se ter uma ideia, esses repasses engordam em muito mesmo o orçamento desses municípios. Vamos tomar Ilhabela, por exemplo, que tem 34 mil habitantes e arrecadou no ano passado, entre royalties e impostos, o valor de R$ 1 bilhão. E agora vamos pegar, por outro lado, São José dos Campos, que tem 722 mil habitantes e arrecadou 3,8 bilhões de reais. Ou talvez, vamos falar de São Sebastião, que tem um orçamento idêntico à minha cidade, a cidade aqui de Suzano, né? A diferença é que São Sebastião tem perto de 100 mil habitantes, 90 e alguma coisa, 90 e poucos mil, né, de habitantes, enquanto Suzano tem 300 mil. Suzano não tem royalties. Então, meus amigos, alguma coisa está errada. E está muito errado. E esses repasses para esses municípios aí são dinheiro limpo, dinheiro entrando sem mover uma palha sequer para que isso aconteça, né? Ou seja, a exploração do petróleo, atividade portuária, turismo, arrecadação de impostos como IPTU e afins. É assim que entra o dinheiro, tá? E vamos lembrar o seguinte, que esses royalties podem ser usados em todo tipo de despesa da prefeitura, exceto para pagar funcionário, aposentado e pensões. Pode, portanto, então, essa grana toda ir para obras de contenção de encostas, drenagem ou até mesmo para projetos de habitação popular. Bom, mas apesar de receber essa grana toda em repasses, além do desenvolvimento econômico dos últimos anos, as 4 cidades que são geralmente lembradas pelos turistas por suas belas praias, né, paradisíacas, os condomínios de luxo maravilhosos que têm pé na areia lá, elas têm um alto déficit habitacional e más condições de infraestrutura na questão de saneamento, né? Vamos pegar o seguinte, vamos pegar São Sebastião, por exemplo, o déficit habitacional divulgado pela própria prefeitura de 4,5 mil moradias, ou seja, 14% dos 31 mil domicílios na cidade. Vamos falar o seguinte, isso é quase o dobro da média nacional, que tem um déficit correspondente a 8% dos domicílios. E vamos falar mais. E lá o problema ainda é maior, pessoal. Visto que já tem outro dado municipal que também aponta a existência de 7.100 famílias vivendo em áreas irregulares. A maioria delas moram em costas, sem infraestrutura básica e sujeita a inundações de deslizamento, como aquela que a gente viu aí na semana passada, como na Vila do Saí, o local que teve mais vítimas nessa tragédia toda. E lá em Ilhabela, por exemplo, o número de moradias precárias dobrou na última década, ou seja, passou de 6 para 12 mil, em 10 anos dobrou. Caraguá e Ubatuba também não ficam muito longe desses números não ainda, tá? Segundo os dados da plataforma do governo federal. O que acontece? O Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento mostra que a população sem acesso à água vai de 17% a 30% entre as cidades. E já o índice de pessoas sem esgoto vai de 30% em Caraguatatuba e mais de 60% em Ubatuba e Ilhabela. Já em São Sebastião é mais de 40% de pessoas que vivem sem esgoto, entendeu? É complicado. Ou seja, o investimento para os munícipes dessas cidades aí está muito aquém do necessário, né? Os investimentos em infraestrutura e zeladoria acontecem só nos bairros mais abastados ou nas áreas que são chamadas como turísticas. Nesse caso, o investimento ocorre apenas onde os turistas passam. Bom, e o resto, aquilo que chamamos de população litorânea caiçara, aquilo tudo que se dane, para falar a verdade. Porque a política é essa, é cuidar da imagem por onde passam turistas. O povão mesmo que se dane. Vai morar em costa, vai morar em área de risco, vai morar em área de deslizamento. E de novo, pessoal, se nada for feito, as vítimas vão ficar apenas com esse cuidado das autoridades, esse momento de comoção nacional, pós-desgraça, né? E depois, novamente, vão ficar, sabe, ao Deus dará. De novo vão ficar ao Deus dará. Com tudo perdido, sem moradia, sem recursos mínimos, dependendo da ajuda de amigos e parentes, familiares, e ainda mais, carregando o trauma de um pânico, de uma desgraça toda, do desespero a cada chuva que se aproxima. E olha lá que chuva, tempestade no litoral norte, na época de verão, não é coisa rara de acontecer não, acontece todo santo ano. Então, não vamos deixar de frisar que esse tipo de tragédia é recorrente. Então, dá sim para ser evitada com os ensinamentos que trazem as experiências anteriores. E é interessante, né? É incrível que mesmo com toda essa experiência, né, com todas essas experiências catastróficas de verões passados, não se tenha conseguido sequer gerar o investimento de um plano de contingência, um plano emergencial para situações como essa. E sim, os prefeitos têm sim a obrigação de mapear, de retirar as pessoas da área de risco, fiscalizar, no caso, futuros assentamentos irregulares e, por fim, promover moradias para os munícipes, moradias dignas, sabe? Ter um programa habitacional. E todas as autoridades do executivo dessas cidades foram avisados pelos observadores do clima
que esse cataclisma estava para acontecer agora no litoral norte. E daí me diz uma coisa, eles fizeram alguma coisa? Fizeram nada. Nem curso de segurança, não tem sirene, não tem nada. Esse alerta chegou, o governo de São Paulo reconhece, mas infelizmente essa é uma tragédia que poderia de alguma forma ter sido evitada. Conversei hoje com o coordenador geral do CEMADEM, né, que é esse Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Marcelo Celucci. Ele me informou que na última semana, né, foram 2 reuniões feitas e que de alguma maneira fizeram o governo do estado de São Paulo, a prefeitura, saber do risco de um desastre muito grande ali no litoral de São Paulo. 2 dias antes dessa tragédia, o CEMADEM, que é um órgão federal, é importante destacar isso, né? Eles comunicaram à Secretaria Nacional de Defesa Civil desse risco iminente de chuvas. No dia seguinte, o governo do estado de São Paulo foi acionado pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, também um órgão ali do governo federal, avisando do risco de grande chuva ali no litoral de São Paulo. A gente tem uma nota da Defesa Civil de São Paulo da semana passada, na qual eles reconhecem o risco de chuvas muito fortes no litoral de até 200 milímetros de chuva. E a gente sabe que choveu muito mais do que isso lá, choveu mais de 200 milímetros. Eu rebati essa informação agora com o Marcelo Celucci, diretor do CEMADEM. E o que ele me explicou? Não existe um modelo meteorológico, um modelo de previsão de chuvas que seja capaz de prever a maior chuva da história do país, né, que foi essa chuva de 600 milímetros. Mas 200 milímetros já é uma chuva muito grande e essa o governo de São Paulo colocou nessa nota, né, divulgada pela Defesa Civil na semana passada. 200 milímetros, por exemplo, é a chuva que provocou a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro lá atrás, em 2011, e causou tanta morte, tanta gente desabrigada lá na Serra do Rio de Janeiro. Então, é um número já muito alto e que portanto, já havia aí essa informação disponível para os órgãos, tanto federais como estaduais e municipais. Já estava prevista uma grande tempestade, um risco iminente de desastre, a faixa mais grave ali do alerta que o CEMADEM pode dar foi enviada para o estado de São Paulo, mas ninguém conseguiria, obviamente, prever uma chuva de mais de 600 milímetros, que foi o que aconteceu no litoral de São Paulo. Alguns dos locais mais afetados por essa chuva, como a Vila do Saí, onde até aqui 30 pessoas morreram, estavam nessa nota técnica que foi elaborada pelo CEMADEM e na quinta e na sexta-feira distribuída às autoridades. E sim, isso de certa forma é ser conivente com a desgraça que aconteceu lá no litoral, tá bom? E é por isso que eu digo que tem que tocar na ferida mesmo, enquanto a dor das famílias está aí recente e a nação inteira está comovida com o acontecimento. Ah, mas é uma tragédia ambiental? Sim, é uma tragédia ambiental. Como eu disse, uma tragédia ambiental, mas uma tragédia ambiental que poderia ter sido evitada, tá bom? Não adianta culpar Deus e dizer que aconteceu por vontade de Deus, que tem aquecimento global. Tá, tem aquecimento global? Tem. Mas, na verdade, pessoal, isso acontece pelo mais puro descaso dos governos federal, estadual e municipal. E, neste caso em particular, com um grande percentual de culpa da negligência, né, das prefeituras quanto a políticas habitacionais, de infraestrutura, vista grossa quanto à especulação imobiliária e a desigualdade social. E tudo isso vai comprimindo e jogando a população mais pobre, mais carente, para as encostas lá, para as áreas de risco, né, em moradias cada vez mais irregulares. E o resultado é esse que nós estamos vendo aí, né? Só gente morrendo e sendo empilhada uma em cima da outra, tão logo sejam encontrados lá pelo pessoal do resgate ou pelas escavadeiras agora, porque logo é só na base da escavadeira, não tem como tirar, a não ser que chova de novo. E olha lá, que não é difícil. Então, não é à toa que o Ministério Público de São Paulo informou que vai apurar as possíveis responsabilidades, no caso dos gestores locais, na potencialização dos danos causados pelas chuvas intensas que atingiram o litoral norte de São Paulo nos últimos dias. Até porque uma inspeção do próprio Ministério Público Estadual, feita em novembro de 2020, né, identificou o seguinte, que existem muitas áreas de risco e deslizamento, como na Vila do Saí, lá em São Sebastião. E sim, Vila Saí, Vila Baiana, Vila do Saí, Barra do Saí, como queiram chamar, é o mesmo local onde várias famílias morreram soterradas no último final de semana. E de verdade, tem que apurar mesmo, porque já passou da hora disso acontecer, sabia? Entra ano, sai ano e é sempre a mesma desgraça. Dinheiro para solucionar isso tem.
né? Já se viu que tem. Então por que não resolvem esse problema? Pra onde que vai esse dinheiro todo da arrecadação? Sem contar que na maior parte das vezes esses municípios têm uma Câmara de Vereadores também totalmente compradas e subservientes ao Executivo, que não servem como políticos, como vereadores, como polos fiscalizadores em prol da população que os elegeu, né? Muito pelo contrário, eles acabam apoiando tudo de bom grado que o Executivo faz ou propõe, tá? E vamos lembrar que os vereadores são muito importantes, tá? Pois são eles que têm o dever de chegar a pressionar o poder público, pressionar o Executivo e fazer com que o Executivo ande conforme tem que andar, tá bom? É por isso que quando eu falo que é mais do que eleger prefeito, é importante eleger vereadores comprometidos com a verdade, comprometidos e com os interesses e o bem real dos munícipes do município, tá bom? Porque acontece assim, e muitas pessoas parecem que não se tocam disso, né? Porque cada cesta básica, cada botijão de gás, o favor pessoal, no caso, que o eleitor troca pelo voto, sabe, para votar em determinado fulano ou ciclano que faz esse tipo de corrupção, acaba por dar vazão para esse tipo de tragédia, tá? Isso acontece muito. Tudo é uma prova disso, tá? É uma coisa complicada. Nós temos que ter. Não só tá falando isso aí, é o exemplo apenas do município do Litoral Norte, dos municípios do Litoral Norte. Isso acontece pelo Brasil inteiro. Mas, por um outro lado, né, nessa desgraceira toda aí, pelo menos a gente tem uma união, mesmo que temporária, né, e momentânea, né, dos governantes, do presidente da República, do governador do estado e dos prefeitos. Bom, pelo menos isso nós tivemos, tá bom? Pelo menos isso nós tivemos nesse momento. E olha que poderia ter sido pior, né, caso a gente tivesse ganho a eleição presidencial lá no ano passado. Já não bastasse ter acabado com os recursos para prevenção de desastres naturais, ele ainda estaria aí dando uma dura no governador, cagando na cabeça dos prefeitos e ainda estaria dizendo que não gostaria que estragasse o feriado de carnaval enquanto ele passeia de jet ski acompanhado com o seu gado, sabe? Num curral aquático particular em alguma praia de Santa Catarina. Tal qual ele fez lá na época da tragédia na Bahia, lá no norte de Minas. Lembram disso? Que não estraguem as minhas férias. Que férias, rapaz? O presidente não tem férias. E indo além, vamos lembrar que isso não é um caso isolado só de São Sebastião, Caraguá, Ilhabela, Ubatuba, Bertioga e as demais cidades do litoral norte, né? Esses casos acontecem em todo o Brasil e também aqui, perto, bem pertinho. Aconteceu em Suzano, que houve deslizamentos lá no Miguel Badra, em Ferraz também, que morreu gente, e em Mauá, e por aí vai. E tem mais, em muitas dessas cidades pode não ter royalties de petróleo, mas tem deslizamentos sim, e as cidades têm dinheiro sim para sanar esse problema. E se porventura não tem, que os gestores municipais que corram atrás das emendas com os deputados estaduais, federais, que batam na porta do governo do estado, e se for preciso que vão até Brasília para resolver os problemas do seu município. Afinal, eles foram eleitos para isso, eles se comprometeram com isso, entendeu? Até porque depois, pessoal, não adianta ficar fazendo tipo, né? Indo à igreja e pedindo forças a Deus diante da tragédia que se abate, né? Deus não tem nada a ver com isso. Já os gestores, sim. Por isso, pessoal, vamos ficar mais atentos, vamos começar a prestar mais atenção e vamos cobrar veementemente nesse momento onde a comoção nacional está forte, onde a dor das famílias é bastante grande, para que isso não volte a acontecer. Isso é dever de todo mundo, cobrar, pressionar, e é mais do que obrigação dos gestores, sejam prefeitos, governadores, presidente, em atuar de forma forte, correta e direta para solucionar esse caso, ou pelo menos para minimizar, porque é inadmissível que morram 60, 70 pessoas num deslizamento. Todo mundo sabe que vai ter chuva, pô. Todo mundo sabe que isso acontece, tá? Então vamos tomar uma providência, vamos ter a mão na consciência aí, vamos para cima, porque é o único caminho para a gente poder resolver esse problema ou minimizar, como eu disse, tá bom? Bom, meus amigos, esse é o Talk de hoje, tá? Lembrando a todos aqui que se você gosta desse vídeo, se você gosta do nosso canal, se inscreve aí, tá? Deixa o seu like, seu joinha, compartilha com os amigos, tá bom? E se você puder e quiser se tornar um apoiador do Talk, nossa chave Pix está aí embaixo e vai ser um grande prazer poder ter você como apoiador. E é muito bom poder estar junto de vocês todos os dias, tá? Se você puder ser um apoiador, vai ser muito legal, vai ser muito bom. Um grande abraço a todos e até a próxima!